Olá, muito bom dia, Dante, que já está ao vivo aqui com a gente. Dante, olha, a gente acabou de trazer os números atualizados da FVS sobre a Covid-19 e você fez uma análise, né, dos últimos 15 dias dos casos de Covid aqui. O que foi que você identificou em comparação ao mês anterior? Pois é, Adriane, bom dia, Emanuel, bom dia também a todos e todas aí que nos acompanham. Achei interessante a gente fazer essa análise, fazer esse levantamento, esse comparativo dos dados, para a gente tentar entender como é que está se comportando a doença agora, que as atividades estão um pouco mais relaxadas aqui no Amazonas, tem um pouco mais de liberação, ainda não total, mas está bem mais liberado do que estava ali em fevereiro. E para depois também a gente conseguir entender a movimentação que foi feita e entender como é que estava lá em dezembro, quando começou a ter essa discussão. Se a gente puder mostrar os números, né? A gente teve Tá aí, a gente está aqui comparando aqui os 15 dias de fevereiro, os últimos 15 de fevereiro com os primeiros 15 dias de março, né? De 14 a 28 de fevereiro foram 988 óbitos. E esse número agora nos primeiros 15 dias de março foi de 635. Então ele tem uma queda significativa, uma queda, né, bem impactante assim, tanto para a questão funerária quanto para o controle da pandemia como um todo, né? As internações foram 929, né, de 14 a 28 de fevereiro, e foram 695 agora nesses primeiros 15 dias de março. Se a gente puder passar aqui o próximo gráfico, a comparação dos novos casos confirmados, né? Foram 21.677 em fevereiro e 16.409 nesses primeiros 15 dias de março. E aí chegando um ponto interessante, a gente teve de 14 a 28 de fevereiro 10.360 RT-PCR, né? Aquele exame molecular, aquele exame que o pessoal pega lá e bota o cotonete no nariz, que dói que é uma beleza. E agora, nesses primeiros 15 dias de março, foram quase 5.600 aí, né? Por que eu trouxe também, na hora de analisar esses dados, os PCRs? Porque a gente teve uma queda muito acentuada, quase aí 40% do diagnóstico via PCR. E esse diagnóstico é o diagnóstico padrão. Então, o que a gente pode concluir quando a gente analisa esses números? A queda ali de novos casos, ela existe, mas ela é bem menor do que a queda dos exames PCR. Então, assim, a gente está testando menos também, e eu queria chamar a atenção para isso. A gente está testando menos, e aí se a gente puder mostrar o próximo gráfico, os próximos números, a gente tem um isolamento social menor, né? Então, assim, era 47% ali no final de fevereiro, e agora ele está numa média de 40% nesses primeiros 15 dias. Então, a gente tem mais gente na rua, né? E está testando menos do teste que é mais confiável, digamos assim, o teste que a gente chama de padrão ouro, né, para o diagnóstico da Covid. Então, isso é um alerta, eu acho que é um ponto que a gente precisa ficar bem atento, e agora a gente traz o comparativo, né, para mostrar os últimos 15 dias de dezembro, que foram 249 óbitos, né, menos da metade do que a gente teve nesses primeiros 15 dias de março. As internações estão ali na mesma média, eram um pouquinho mais elevadas em dezembro, mas esse número é muito impulsionado pelo final de dezembro, pela última semana ali, festa de fim de ano, né, que a gente viu um boom grande, a quantidade de novos casos também um pouquinho menor. Então, assim, o que a gente percebe quando a gente olha para esses dados? A gente tem mais gente circulando, uma menor testagem e uma falsa sensação de normalidade que a gente já começa a ver por aí nas ruas. Então, eu acho que eu fiz questão de trazer um pouco esses números para a gente olhar para a nossa realidade, que não está tudo 100%, não está tudo normal. A gente está diferente do Brasil, sim, a gente está do resto do Brasil, sim, né? A gente é Brasil também, por mais que muitas vezes as pessoas não Parece lembrem que não, disso, né? A gente está um pouco diferente ali, mas a nossa situação ainda é muito complicada, ela ainda é muito maior do que em dezembro, quando começou a se falar em isolamento, né? Em voltar ao isolamento mais severo, né? As medidas mais duras, mais restritivas. Então, a população precisa estar atenta a isso, né? O pessoal está circulando mais, então que tome todos os cuidados, que circule de máscara, que use o álcool gel e faça tudo aquilo que a gente está há um ano aqui lembrando e batendo, né? Dante, aproveitar que você citou o restante do país, claro, traz para a gente esses dados porque são alarmantes, né? São Paulo, por exemplo, unidades de referência como o Hospital Emílio Ribas, com a taxa de ocupação de UTI máxima. Realidade bem pior em estados como Rondônia, que, a exemplo do que passamos aqui em janeiro, já começou a exportar pacientes por lá, né? Nesse pico de casos no Brasil, assume também um novo ministro da Saúde que fez ontem um primeiro pronunciamento. E aí, fala pra gente, compartilha com a gente, qual é o tom do pronunciamento, da fala do novo comandante da pasta da saúde? Pois é, a gente lembrou ontem que ele assumia no pior momento, né? E ontem foram quase
3 mil mortes em todo o Brasil. São Paulo prevendo, inclusive, uma ocupação de 100% dos leitos de UTI para esse fim de semana, por conta da situação crescente que está lá. E é nesse momento, é nesse contexto que assume o novo ministro, né, o Marcelo Queiroga, que me trouxe uma sensação que eu acho que, pelo menos, eu nunca tinha visto em ministérios, né? A impressão que me passou ontem é que havia 2 ministros, né? O que ainda está lá e o que ainda vai entrar. Então, nas manifestações que eles fizeram juntos, participaram de reuniões juntos, fizeram um pronunciamento juntos ali na saída do Planalto, entre uma reunião e outra. E a impressão que se passa quando a gente analisa, né, o que foi colocado, o que foi falado ali, é que não deve haver grandes mudanças, né? Não deve haver uma mudança de política de governo em relação à pandemia. Ele deixou claro, quando chegou para as reuniões em conversa com a imprensa, que a política de saúde era do governo e que ele era só um instrumento para isso. Então, quando o nome técnico, que se criava uma expectativa de um direcionamento um pouco mais focado, né, no que a ciência fala em relação à saúde, diz que a política do governo é aquela e não vai mudar, né, fica se perguntando mais uma vez, né, do porquê da mudança, já que a gente viu ontem o presidente elogiando o Pazuello, né, o ainda ministro Eduardo Pazuello. O novo ministro que chega faz acenos a ele, inclusive, segundo o jornalista Caio Junqueira, lá da CNN, ele apurou que o novo ministro chegou a falar, não, o ideal era que o Pazuello ficasse aqui assessorando na parte administrativa, enquanto eu fico cuidando da parte da saúde. Então, assim, a gente não consegue ver nenhuma sinalização de mudança, né, de direcionamento político do governo em relação à pandemia. A gente sabe que houve, em vários momentos, críticas duras a medidas dos governadores nos estados, né, que impuseram restrições. O presidente sempre se manifestou contrário a essas medidas, chegou a fazer defesas aí de medicamentos que não têm nenhuma eficiência comprovada. E o ministro tentou fugir um pouco desses temas, né? O novo ministro tentou fugir um pouco desses temas, especificamente da parte da medicação, mas em relação ao isolamento, o que ele já falou é que não deve haver uma questão nacional, né? Não deve ser como um todo, que isso é em último caso, e até inclusive chegou a citar que a Constituição fala no acesso à saúde, também fala no aspecto do social e do econômico e tudo mais. Então, ele faz acenos a essa preocupação com a política econômica, com o aspecto econômico que o governo federal, o presidente Jair Bolsonaro, sempre prioriza em seus discursos. Então, acho que a gente não vai ver grandes mudanças, a gente já começa a ver, a gente falou ontem aqui, inclusive, quem acompanhou pode lembrar, quando a gente fala da pressão que o Centrão efetuou para a saída do Pazuello, né? O tal Centrão, né, que são aqueles partidos que vão de acordo com o vento, né, na política nacional, eles não ficaram tão satisfeitos com essa mudança, já fizeram algumas sinalizações. A gente viu, inclusive, entrevistas de representantes do PP, que é o partido do Arthur Lira, o presidente da Câmara, a veículos nacionais, criticando a postura, a mudança que foi feita, né? Eles queriam a mudança, mas queriam ou um nome político, né, que era o Dr. Luizinho, que era o preferido ali do Centrão, que é do PP, ex-secretário de Saúde do Rio de Janeiro, ou a própria Ludmila Rajá, que a gente já falou aqui na segunda-feira, que era o nome de união entre políticos e autoridades do STF e alguns ministros também. Então, eles não ficaram tão satisfeitos com essa mudança, com esses primeiros movimentos colocados pelo novo ministro, que ainda não foi nomeado, né? A gente deve aguardar essa nomeação para os próximos dias. A princípio está nesse processo de transição, que pode ser até positivo estar os dois juntos nesse primeiro momento, até para passar tudo que está em andamento. A gente vai continuar acompanhando a postura diante da pandemia. Sim. O Brasil deve, a cada dia, nos próximos dias, infelizmente, chegar a marcas piores do que a gente já vem noticiando. Paralelo a isso, Dante, o Senado aprovou um projeto de lei para evitar fraudes na vacinação. O que esse projeto prevê? Exato, esse projeto ele tem 2 pontos interessantes aí que foram colocados. Né, que é a questão dos fura-filas, né, que a gente já acompanhou bastante aqui em Manaus no começo da pandemia, que ele imputa apenas, né, as pessoas que furarem filas da vacinação, e também as penas são agravadas caso sejam agentes públicos, e tem a pena em relação a imagens que a gente pode estar acompanhando, que a gente viu muita gente nas redes sociais falando sobre não tinha vacina, não tinha imunizante aqui na minha seringa. Então, né, caso isso aconteça novamente, né, pode haver punições aí aos agentes públicos que estão aplicando
aplicando as vacinas, né? E há também uma previsão de que não haja nenhum impacto, nenhuma proibição de que as pessoas registrem esses momentos, né? Eu, pelo menos assim, não tenho visto, não tenho acompanhado proibições para registrar o momento. Eu tenho visto, inclusive, momentos de muita festa, né? de muita animação, as pessoas querendo registrar isso, mas esse registro é fundamental para que as pessoas vejam, de fato, possam comprovar se tem ali a dosezinha, né? A gente teve um caso aqui em Manaus, inclusive, né? De um funcionário que foi advertido pela prefeitura por ele alegou uma falha ali na seringa na hora de puxar a dose para aplicar, e isso viralizou nas redes sociais, né? Logo no começo do processo de vacinação. Então agora há punições estabelecidas em lei, claro, elas ainda vão para a Câmara, precisam ser aprovadas pela Câmara dos Deputados, então todo mundo aí precisa ficar atento, né, a essas... Agora, Dante, em relação a essas punições, por exemplo, quem furar a fila, quem tomar a vez de alguém do grupo prioritário, o que esse projeto prevê em termos de punição? Prevê reclusão. Retroativo? Até 3 anos. Pois é, se for retroativo, a gente vai... Eu acho que a lei não pode retroagir para prejudicar ninguém, né? Acho que talvez, inclusive, o trâmite, que a gente sabe que é um pouco... Não há nenhuma previsão de trâmite de urgência, né, em relação a essa questão. Talvez seja mais um posicionamento político ali firme para coibir essas pessoas, né, que estão fazendo isso, espero que não façam mais, né, mas eu não sei se teremos tempo, né, tomara que não tenhamos tempo, né, porque se a gente não tiver tempo é porque a vacinação andou mais rápido do que a gente imaginava, né, então tomara que a vacinação acabe, né, tenha seu processo todo concluído antes do trâmite dessa lei. Tá certo, Dante. Tomara, né, que a gente não tenha esse tempo, né? O Dante falou ainda há pouco do caso da vacinação, que inclusive ganhou repercussão aqui em Manaus e também no mundo. Foi esse caso específico, essa senhora que foi para a vacina e foi identificado na seringa pela pessoa que estava acompanhando que não tinha líquido. Ela chegou a levar a primeira furada ali, sem o líquido, aí foi a pessoa reclamou. E aí o profissional reconheceu que de fato teve um erro, foi pegar uma nova dose. A outra funcionária chega e ainda tenta convencer, não, tá tudo certo, não teve erro nenhum. Aí ela aplica mais uma vez e isso levantou o alerta para que todo mundo ficasse atento a partir de então para saber se de fato teria a vacina ou não. No Brasil foram vários vídeos semelhantes, inclusive lançamento de campanha de vacinação sem líquido nenhum na seringa, né? E o pior são as pessoas comemorando que foram vacinadas. E no Rio de Janeiro, inclusive, teve caso de investigação, que está sendo investigado, apurado, não vou lembrar agora a cidade específica, de um esquema mesmo para as pessoas desviarem, né, vacinas. É desumano isso, a gente presenciar isso. Felizmente aqui em Manaus eu não lembro de ter visto nenhum outro caso depois desse. E nesse momento a postura do profissional também foi bem exemplar, né? Ele reconheceu na hora ali, não teve nenhuma... A outra colega até, acho que se espantou, né? Tentou fazer isso que você falou mesmo, tentou dizer que estava tudo certo, mas o próprio profissional ali conseguiu reagir rapidamente e foi lá buscar a vacina. Né? Então, isso é legal, porque também a rotina de trabalho desse pessoal também é bem puxada, bem pesada. Eventualmente, um erro pode até acontecer, né? Então a gente torce, quem for acompanhar, que fique vigilante em relação ao seu idoso. Eu vou acompanhar minha mãe sexta-feira, ela vai vacinar. Né? Se ela vê o que eu estou chamando ela de idosa, desculpa aí, mas 60 anos não é idoso tecnicamente, mas eu vou acompanhá-la lá e certamente vai ter a dose lá, assim como milhares de pessoas aqui em Manaus. Ok, Dante, muito obrigado pela sua participação aqui direto da redação. Amanhã a gente volta a ter essa conversa novamente aqui no Manhã no Ar. Tchau, Emanuel, Adriane, até mais.